mas só que a agenda do aborto e a agenda de gênero fazem parte da Do agenda mesmo todo. Agora o 2030. senhor usou o termo aqui tecnocracia. Que tecnocracia é essa daí? Então, Quem que se interessaria pelos lucros? Como é que vira os lucros disso? Conforme o então, senhor comentou aqui. aí o que que acontece? Como eu dizia, a agenda do aborto e a agenda de gênero fazem parte de uma agenda maior, que é a agenda do poder global, tá? Então, se requereu estudos para chegar ao entendimento das premissas ideológicas e dos interesses que estão por trás daqueles que promovem a agenda do aborto e a agenda de gênero e tantas outras mais, então esse estudo foi alargado, certo? Para entender a agenda do globalismo, certo? Bom, a agenda do globalismo está na agenda 2030. E aí você entra numa questão que é o seguinte: você começa a perguntar para qualquer pessoa para discorrer sobre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, um por um. Uma boa parte não tem como discorrer. Desconhece o que está por trás de cada um dos objetivos. Então, a Agenda do Poder Global é a Agenda 2030. Tá, e o que é a Agenda 2030? E por que que os objetivos eles são apresentados com um palavreado bonito, que são eufemismos muito bem estudados, certo? Que ocultam, que disfarçam, que camuflam controles estratégicos. Então aí a gente, a partir disso, vamos destrinchar isso e vamos ver o que se trata. E aí a gente começou a perceber então. Você que estava esperando uma promoção para adquirir os nossos excelentes títulos com desconto, essa hora chegou. Aproveite a nossa Black Outubro. Temos descontos excelentes. Clique no link da descrição e aproveite, não perca, hein? Pegamos objetivo por objetivo. Quando se fala, por exemplo, em combate à pobreza, primeiro objetivo da Agenda 2030. A gente vai, os estudos feitos, ver, na verdade, é um eufemismo que oculta estratégias de combate aos pobres. Aí entra malthusianismo, controle populacional, várias iniciativas, certo? Para, na verdade, falar que está combatendo a pobreza, mas na prática, a pobreza não está sendo combatida, pelo contrário. Eu tenho experiência, por exemplo, de ter participado de entidades, de ONGs, mais novo, né? E quando eu fui chamado para colaborar em entidades e ONGs, nesse campo de combate à pobreza, a gente foi com o maior coração aberto. E chegando lá, a gente começou a ver que haviam políticas eleitoreiras, clientelistas, populistas, somente assistencialistas, que poderiam ter um efeito momentâneo, mas eu, junto com outros, pensamos, não, peraí, vamos trabalhar para realmente promover o ser humano, promover as pessoas, oferecer oportunidade de estudo, de trabalho, de desenvolvimento do potencial de cada um, certo? E a gente viu que, na prática, isso não era assim, sabe, tão, sabe, aceito. Havia uma dificuldade para essa parte. E a gente, então, começou a perceber assim, pô, peraí, essas iniciativas tantas, elas não podem ficar só no paliativo. E a gente via que haviam outros interesses, ganhos que favoreciam alguns, não todos. Então a gente começou a perceber certas falácias disso. Então a gente percebeu então essa questão do controle populacional, do controle que está por trás disso e que em muitas situações, combate à pobreza, combate aos pobres. E aí a gente vai entender a premissa malthusiana, premissa, né, do utilitarismo, de várias outras premissas que justificam isso. Então, isso precisava ser posto no papel, isso precisava ser mapeado. Então, a gente começou já então a pensar num livro, certo? Que é esse livro que
nós estamos lançando aqui, Controle Oculto, Agenda do Poder Global. Então aqui tem todos os objetivos da Agenda 2030, são 2 volumes. No primeiro volume é do primeiro objetivo ao 5º objetivo, tá? E no segundo volume, do 6º objetivo ao 17º. Os 5 primeiros objetivos da Agenda 2030 vão falar dessas premissas ideológicas mais acentuadamente. Então, a gente pega esses eufemismos, combate à pobreza, a gente vai ver que trata-se de controle, né, populacional, combate aos pobres. Explicamos como isso funciona. Depois, quando fala em combate à fome, segundo objetivo, aí a gente percebeu, estudando a fundo, que combate à fome, quem quer contra combate à fome? Todo mundo. Ninguém, todo mundo quer acabar com a fome. Tá, mas aí, combate à fome trata-se de controle dos alimentos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, assim, bem rápido, tá? Bem rápido para você entender um pouco essa questão do que é o palavreado bonito que é apresentado e do que é o interesse que está por trás, que faz com que poucos lucrem com aquilo, e aquilo trata-se de controles estratégicos, como no caso, combate à fome, que é o eufemismo para controle dos alimentos. Então, o que que acontece? A gente vê que se aqueles objetivos forem atendidos daquela forma, a gente viu que o pequeno e o médio produtor rural, o pequeno e médio agricultor e pecuarista tradicional saem prejudicados. Mas isso eu estou falando no mundo inteiro ou só no Brasil? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Saem prejudicados. Por quê? E, na verdade, resumindo essa questão que é bem complexa, você tem vários autores, por exemplo, Engdahl. William Engdahl tem Sementes da Destruição, que é um livro fantástico sobre essa questão do controle dos alimentos. Toda a bibliografia, nós temos 501 notas de rodapé com bibliografia, com fontes, com livros, com obras, de diversos espectros. Inclusive, não se trata de à direita, à esquerda, não, autores que trataram da obra, dessas temáticas, né? Então, o Engdahl é um importante autor para entender essa questão do controle dos alimentos. O que acontece é o seguinte, eles estão introduzindo, já desde o final do século XX, começo do século XXI, a agricultura digital. Eles estão introduzindo as inovações tecnológicas. Fala um pouco mais dessa agricultura digital. Então, as inovações tecnológicas. Então, é o seguinte, a digitalização da agricultura, nessa fase da chamada agricultura inteligente, eles estão adotando, argumentando que a agricultura inteligente vai propiciar maior produtividade de alimentos e com maior produção de alimentos, a fome é combatida. A fome acaba porque aumenta a oferta de pessoas e tal. Só que aí tem um problema, que essa agricultura inteligente, ela requer inovações tecnológicas altamente sofisticadas em que poucos têm acesso a esses meios altamente tecnologicamente sofisticados e avançados. Então, aí um funil, certo? Então, dá um exemplo dessas técnicas ou dessa digitalização. Você tem várias empresas que já desde o final do século XX e agora, Monsanto e tantas mais, com transgênicos, com OGMS, os organismos geneticamente modificados, patentes, questão das patentes, certo? Impondo condições aos agricultores que acabam excluindo, tá? A oportunidade para os demais. E isso tudo está na prática. Na prática está fazendo o quê? Quebrando os pequenos e médios agricultores e a agricultura tradicional, porque na verdade, na Agenda 2030, você tem como alvo, família tradicional, agricultura tradicional, pecuária tradicional. Isso é um tripé, tá? Em tudo que está por trás desses objetivos. Então, na verdade, trata-se do controle dos alimentos. Inclusive até a questão da carne. Trato aqui da questão do porquê essa questão da carne vermelha, tá? Que a gente sabe o que está por trás dessa questão toda. E como essas grandes corporações estão se fundindo, sabe? Hoje você tem poucas
que tomam conta praticamente de todo o mercado então, o objetivo é suprimir os pequenos produtores e toda a produção ficar na mão dessas grandes empresas. Das grandes corporações. E aí eu tenho aqui uma lista enorme de nomes, de fatos, de números, de estatísticas, de dados, de livros, de autores que mostram na prática como é que isso está avançando, como é que isso está funcionando. E aí o que acontece? A partir disso, só estou dando um exemplo, teria aqui uma lista enorme de exemplos, a partir daí você vai observar uma coisa importante, e isso que é importante ressaltar, que quando você fala na agenda do globalismo, você não tá falando só de premissas ideológicas, ou de um ideário, ou de uma mentalidade que é, em vários aspectos, profundamente anticristã, tá? Diga-se de passagem. Esse é o lado ideológico da coisa. Mas você está querendo dizer que tem um lado financeiro também. Mas tem um lado que é o seguinte, é que, na verdade, existe uma parte hardware da agenda. Parte? Hardware. Ah, certo. Uma parte pesada, uma parte física. Do hardware, certo. Que é aquilo que o Ernst Wolff, alemão, tá, chama de complexo digital financeiro. Existe uma malha digital que está sendo construída, uma arquitetura material para o exercício do controle. Certo? Então aí entra Big Data, inteligência artificial, biotecnologias, entram todas moeda digital, entra todos esses artefatos tecnológicos, essas tecnologias avançadas, data centers, certo? Computação quântica, biologia sintética, tudo isso dentro daquela concepção que vai se direcionando para lá na frente no campo da saúde, para o transhumanismo, certo? E tudo mais. Então, você vê que... Então, aí você vai percebendo então, que essa parte material, essa parte concreta do controle mesmo, do controle, certo? É, na verdade, a concretização de um movimento que começou no século XX, pouco estudado, mas muito influente, que é o movimento da tecnocracia. Fala um pouco, então da origem da tecnocracia e desse movimento. O movimento da tecnocracia, que inclusive os Rockefeller vão ajudar, inclusive a Fundação Rockefeller e tantos mais, e inclusive o avô do Elon Musk foi um dos pioneiros, né? O avô do Elon Musk foi um dos pioneiros, que é o seguinte, agora, para a gente entender um pouco essa questão. O Rockefeller, eu preciso falar um pouquinho do Rockefeller para entender um pouco, porque ele financiou muito isso e até hoje está financiando muito isso. Quando o senhor fala Rockefeller, a família Rockefeller, a Foundation Rockefeller. Estou dando um exemplo que ele é bem emblemático disso. Tem várias outras fundações. Hoje há muitas fundações. Fundação Ford, Fundação Ford, MacArthur, George Soros e tantos mais aí. Você tem, na verdade, hoje vários think tanks que foram criados no mundo todo, certo? Clube de Roma, certo? Tem vários think tanks que foram criados para a elaboração, são duas partes. Uma é a elaboração da agenda, porque essa agenda 2030 tem todo um histórico de gestação, tá? Que vem desde os anos 20, 30, certo? Que vem do movimento tecnocrático. Então, qualquer pessoa que pode pesquisar tecnocracia, movimento tecnocrático, começa com o avô do Elon Musk, pronto, já começa aí a entender um pouco isso, porque depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ter dois braços. Quem que é o pai desse movimento tecnocrático? Você vai ter dois braços, a biotecnologia e a cibernética. Você pode remontar a Saint-Simon, por exemplo. Ah, tá, no socialismo tópico. Você pode se remontar positivismo também eram acusados de serem tecnocratas. Conte também tem influência nisso também. A lista é grande. Mas vamos pegar um exemplo assim, prático para entender. O Rockefeller, por exemplo. O que aconteceu com o Rockefeller? Ele se tornou, no final do século XIX, começo do século XX, o homem mais rico do mundo. Certo? Então, veja. Existe uma gênese da agenda do globalismo, certo? Que eu coloco essa gênese lá no século XIV. Então, lá no século XIV, vai acontecer você sabe disso, problema da usura. Então, a igreja, e interessante que todo o olhar sobre toda essa realidade é o olhar católico tradicional,
certo? Então, a leitura que a gente faz da Agenda 2030, da Agenda do Globalismo, repito, com sobriedade e objetividade, e com olhar a partir do olhar católico tradicional, certo? Então, a gente vai ver lá no século XIV, quando houve a flexibilização da condenação da usura, é que a coisa começou. Século XIV também foi a decadência da escolástica, o nominalismo, preparatório para o Renascimento, etc. E aí, o que vai acontecer? Depois que flexibilizou a questão da usura, é que aí você vai ter os grandes bancos ali, no norte da Itália, tudo, entendeu? Depois da queda de Constantinopla, aí pronto, o Renascimento, tudo aí os bancos, certo? Vai vindo até que chega no final do século XIX, você tem uma figura emblemática que é o Rockefeller. O homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo, porque existe toda uma outra, que é toda a moral cristã, que servia de freio para ímpetos, sabe, desumanos, a lógica do vale tudo para, sabe, qualquer coisa, na realidade. Para qualquer coisa. Então, tudo isso foi solapado e o Rockefeller, então, quando ele chegou àquela fortuna exorbitante, aí ele falou, pô, sabe, eu não preciso dessa moral. A gente, né, aí o movimento tecnocrático, os tantos mais, nós não precisamos dessa moral. Se não me engano, ele era adepto do darwinismo social, não é? Também, Spencer e tantos mais. Então esse pessoal falou assim, não, peraí, a gente tem condição a gente não precisa mais da moral, a moral cristã, balizando. A gente, sabe, a gente pode, aí entrou aquele componente prometeico, né? A gente pode garantir o progresso material aqui, né? Aqui agora, essa fazer utopia, o céu aqui na Terra. Fazer o céu aqui na Terra, só que é o seguinte, quem vai fazer o céu aqui na Terra? Uma casta de tecnocratas. A questão, tem duas palavras-chave nesse processo, lucro e controle. Eu sempre falo, esses que estão por trás da agenda, inclusive da parte pesada e física, material, hardware da agenda, é os que lucram e controlam. E eu falo, lucram porque controlam porque lucram. E aí o que vai acontecer? Aí vai ter vários experimentos, com influências diversas e tantas. E um dos fatores muito subjacentes a essa agenda que vai ser gestada já no começo do século XX, certo? É o componente anticristão. E um dos autores que percebeu para onde vai essa agenda que estava começando a ser pensada, gestada por Bertrand Russell, H.G. Wells e todos eles e tantos mais, foi o Huxley. Huxley tem uma visão, isso aqui vai dar no admirável mundo novo. Mundo novo. Então, é o seguinte, a tecnocracia é a base da agenda do poder global. Essa é a tese que eu defendo no livro, certo? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.